campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Meus irmãos, hoje, abrindo o Evangelho, nos caiu o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E o que se deve entender por pobres de espírito? Jesus falou: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, ou seja, aqueles que não têm inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria. É o orgulho, não é, meus irmãos? É o orgulho. A pessoa fica tão cheia de si que acaba não prestando atenção, não dando valor às coisas divinas. Então, muitos deles até não creem em Deus, porque se acham muito acima. Eles acreditam que estão muito acima, mas na realidade não são tudo isso que imaginam. Nós sabemos que há muito o que aprender, que nós não sabemos tudo em área nenhuma do conhecimento. Então não há motivo para quem quer que seja se achar tão importante que possa estar acima da própria divindade. É uma coisa boba, né? Que por vezes algumas pessoas fazem. Jesus sempre recomendou a humildade. Então, se não fosse uma coisa importante, ele não falaria, porque Jesus é um espírito muitíssimo evoluído e ele não veio aqui para falar coisas desimportantes. Ele veio para dar um ensinamento muito válido, muito importante, nos mostrar uma rota para a nossa vida. E por que ele trouxe essa rota, tantas recomendações? Vejamos que há muitas recomendações, como perdoar o próximo, não 70, mas 70 vezes 7, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Essas coisas, Jesus nos trouxe essas coisas, justamente porque são importantes. Porque se não fossem, ele não falaria, ele ia falar de outras coisas. Mas ele trouxe esses ensinamentos como um roteiro para a nossa evolução. A nossa evolução espiritual. Por quê? A evolução do ponto de vista material é muito diferente da evolução espiritual. Aqui nós pensamos que quanto mais a pessoa possui, quanto mais riqueza, quanto mais poder, quanto mais posição social, ou até mesmo quanto mais conhecimento ela tem, ela estaria numa situação muito privilegiada, ela estaria numa situação muito até invejada por alguns. Mas não é assim.
os verdadeiros bens são aqueles que nós podemos levar para a espiritualidade, porque aqui estamos por pouco tempo. Cada um de nós nasceu com um tempo determinado. E esse tempo é determinado pela nossa necessidade de crescimento. Esse tempo determinado pode diminuir ou pode aumentar, dependendo da nossa necessidade, do nosso merecimento. Daí é uma série de fatores que podem dilatar ou diminuir o tempo que nos foi concedido originalmente. Mas o que estamos fazendo aqui? Aqui estamos para aprender e para evoluir espiritualmente. Podemos ter na Terra uma pessoa muito pobrezinha, muito humilde, muito ignorante, que pode ser um espírito muito evoluído. E podemos ter pessoas de grande destaque, com grande poder e prestígio perante os homens, que ao chegar na espiritualidade está com as mãos vazias. Não fez aquilo que se propôs antes de vir para a Terra. Porque nós temos um programa, por isso o aprendizado. Nós temos um programa, não estamos aqui nós não estamos aqui de maneira improvisada. Todos nós estamos aqui de maneira calculada, estabelecida previamente. O que isso quer dizer? Que na espiritualidade há um programa todo para ser cumprido. Nós nos comprometemos muitas vezes a cumprir esse, aquele aspecto, a fazer isso ou aquilo, quando reencarnados. E ao chegar aqui, olhamos o mundo, vemos tantas ilusões, tantas coisas que encantam a tantos, e vamos, de repente, perdendo de vista aquela proposta inicial, que é a verdadeira. E daí vamos lutando, às vezes lutamos inconsideradamente, desgastando as nossas forças, lutando para adquirir, lutando para possuir coisas, e não cuidamos de possuir virtudes, que é a verdadeira riqueza, como Jesus nos ensinou. A verdadeira riqueza, ela está onde a traça e a ferrugem não alcançam, onde ninguém nos pode roubar. São as experiências, é o crescimento espiritual de cada um, é o aperfeiçoamento que se atingiu, porque podemos ficar no mundo por 100 anos e sair daqui, às vezes, piores ou numa situação pior do que aquela que nós encarnamos. Ou do mesmo jeito, no mesmo patamar, sem avançar, nem voltar, ficamos aqui só vivendo dia após dia, despreocupados de amealhar a verdadeira riqueza, que nasce da nossa consciência em saber que o objetivo da vida é melhorar. Quando nós compreendemos que do jeito que somos ainda não está bom, nós vamos verificar como poderíamos fazer para melhorar. E daí nós começamos a andar.
Às vezes, durante a vida, não andamos muito, mas se nós andarmos na direção da luz, na direção do bem, se nós conseguirmos acabar, ou pelo menos diminuir, suavizar os nossos defeitos, já estaremos fazendo alguma coisa. Mas para que possamos suavizar os nossos defeitos, nós temos que saber quais são eles. Que defeitos eu tenho? Por que eu não sou feliz? Bom, em primeiro lugar, não somos felizes porque o Evangelho já nos explicou que a felicidade não é deste mundo. Nós podemos ter uma felicidade à altura daquilo que nós podemos vivenciar, que é composta dos nossos deveres bem cumpridos, da paz de espírito, da estabilidade emocional, e isso já é felicidade. Mas não aquela felicidade completa, plena, sem qualquer preocupação, que nos está reservada a todos aqueles que conseguirmos evoluir o suficiente para usufruir dela. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, logo é natural que não exista felicidade perfeita num planeta assim. Mas nós podemos construir uma vida muito agradável para nós se nós, conscientes da finalidade da nossa vida, trabalharmos para lapidar em nós, para melhorar em nós as nossas qualidades, diminuindo, fazendo com que se suavizem os nossos defeitos. Podemos ser pessoas bastante felizes se nós estivermos trabalhando nesse sentido. E às vezes, pela nossa boa vontade, vamos já usufruindo aqui de situações muito boas. Mas nós temos que trabalhar. Nós não podemos ficar de braços cruzados ou somente pensar nos bens materiais, porque claro que nós somos matéria, é claro que temos que ter um certo nível de conforto, todos querem, quem não quer? Mas nós temos que lembrar que nós não somos só matéria, nós somos também espíritos, espíritos encarnados que vão desencarnar um dia, retornando para suas origens, e então devemos levar as nossas aquisições, que vão nos assegurar uma situação melhor lá do que aquela que deixamos quando reencarnamos. É esse o objetivo da vida, é melhorar sempre, aprender cada vez mais, é fazer o bem. Se nós olharmos todos os ensinamentos de Jesus, veremos que ele se constitui num roteiro de vida, num roteiro que, se nós seguirmos, nós vamos cada vez mais melhorar sob todos os pontos de vista. Vai haver melhorias espirituais e, quem sabe, até materiais, porque nós estaremos vivendo de maneira muito mais consciente, de maneira muito mais produtiva para nós mesmos. Então, se formos pessoas orgulhosas, se formos pessoas que não cuidam da sua espiritualidade, que não cuidam do que é verdadeiro, nós vamos chegar lá na espiritualidade, todos vamos para lá, sem nada, sem nenhuma, é como ter uma conta no banco sem dinheiro nenhum, sem depósito nenhum. Não investimos no futuro, ficamos pensando só no presente, só naquilo que poderíamos ter. Só que não temos. Se nós tivermos
uma casa maravilhosa, ela ficará para alguém. Se nós ganharmos um colar maravilhoso, ele ficará para alguém. Se nós tivermos o melhor dos carros, ele não poderá ir conosco para a espiritualidade. Então, são coisas das quais temos usufruto, mas não nos pertencem. São empréstimos que Deus nos faz para que possamos levar a nossa tarefa adiante. Não são bens nossos, de nossa propriedade. O que é de nossa propriedade é justamente tudo aquilo que nós pudermos evoluir, aprender. Quanto mais aprendermos, quanto mais nos tornarmos melhores, nós veremos que a nossa conta bancária, vamos dizer, o nosso investimento, o nosso patrimônio espiritual estará mais robusto. Estaremos mais ricos de realizações. A próxima vida que tivermos aqui, poderemos desfrutá-la melhor, com mais sabedoria, teremos mais inteligência, porque teremos vivido bastante, aprendido bastante, evoluído bastante. Então, seremos pessoas mais inteligentes, mais sábias, porque a experiência nós levamos conosco. Então, aquela sabedoria instintiva, essa vai continuar conosco. Nós seremos pessoas mais sábias, ou seja, erraremos menos. E ao errar menos, seremos mais felizes. Então, vejamos, meus irmãos, que Jesus nos trouxe esse roteiro maravilhoso para a nossa salvação. Ele é o Salvador. Para a nossa salvação, para a nossa evolução. Nós vamos evoluir com o passar das vidas. Podemos teimar em não fazer essa reforma íntima, em não nos modificar, mas um dia, vamos cansar de estar sempre no mesmo lugar, sem conseguir a evolução que nos pode trazer a felicidade. Quem de nós não quer ser feliz, não é mesmo? Então, a felicidade está no cumprimento dos nossos deveres, em sermos bons, em sermos representantes na Terra também de Jesus, em sermos aquela pequena luzinha que vai brilhar e que os demais poderão se iluminar com o nosso saber, nosso pequeno saber, a nossa experiência, né? Então, vamos deixar que brilhe a nossa luz, conforme Jesus também nos recomendou. Agora vamos passar para as preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar
suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia divina. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente as do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. E a prece de encerramento, meus irmãos. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz, que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site